Hoje nós estamos começando uma nova jornada. Uma jornada que eu não faço ideia, na verdade eu tenho mais ou menos uma ideia de quando nós vamos terminar, ali por volta de 2024. Lá nas Olimpíadas de 2024, literalmente. E deixe-me explicar por que eu estou falando isso. Porque a partir de hoje, nós vamos começar uma jornada através dos milagres que o Senhor Jesus Cristo ele performou em seu ministério terreno. Os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles narram para nós 35 milagres que o Senhor Jesus Cristo fez enquanto ele andou entre nós no seu ministério, ali na Palestina. E nessa jornada de investigar e refletir sobre os milagres do Senhor Jesus Cristo, nós vamos então, refletir de maneira em doses homeopáticas, visto que você não aguentaria, absolutamente não aguentaria, ter 35 domingos seguidos, cada domingo refletindo sobre um dos milagres que o Senhor Jesus Cristo fez. Nós vamos, nessas próximas semanas, investigar os 9 primeiros milagres. Ano que vem, em 2023, a gente volta nessa mesma série, investiga mais um pouco, e lá em 2024, provavelmente a gente vai terminar essa série, se tudo der certo. Então hoje estamos começando uma jornada que a gente vai fazer uma pausa ali no finalzinho do mês de julho, retomar em 23 e depois terminar em 2024. Então prepare, aperte os cintos, porque nós teremos uma jornada realmente transformadora. E você deve estar perguntando, mas espera aí, pastor, por que a gente vai estudar ou refletir ou ponderar sobre os milagres do Senhor Jesus? O presbitério está propondo um tema que vai nortear a maneira como nós vamos observar os milagres do Senhor Jesus Cristo. O título dessa série é Vestígios de Glória. E por que nós estamos falando de vestígios de glória? Nós estamos falando que os milagres, eles são vestígios de glória, porque milagre, antes de qualquer coisa, eles são indicações e evidências acerca de quem Jesus é. Nós vivemos uma época, um evangelicalismo, um tipo de evangelicalismo, que a gente busca o milagre pelo milagre. Que a gente corre atrás de milagre, que a gente quer viver sempre experiências sobrenaturais, que a gente ora, fala, Senhor, 6 números essa noite para eu sonhar, para jogar amanhã. E a gente ora pedindo milagre, a gente vive uma vida querendo coisas extraordinárias, mas milagres não são narrados na Escritura para que a gente seja o crente que vive caçando milagre. Pelo contrário, os milagres narrados nas Escrituras, eles são evidências que nos apontam o caráter daquele que faz o milagre. Em outras palavras, esses vestígios de glória, eles foram deixados na história por meio da obra do Senhor Jesus Cristo, não para que a gente fique caçando milagre, mas para que a gente possa saber quem é o nosso Senhor. Nessa jornada, então, nós vamos investigar sobre o caráter do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos conhecer um Jesus grande, um Jesus poderoso, um Jesus que vale a pena ser adorado, que vale a pena ser seguido. Porque nós vivemos, meus irmãos, numa época em que Jesus ele é muito pequenininho. Jesus é um Jesus domesticado nos dias de hoje. Jesus é aquele que a gente procura na igreja para meio que ele ser aquele que joga no nosso time para realizar os nossos sonhos. Não sei se você já viu isso. Jesus não passa de um subserviente no mundo evangélico de hoje, de alguém que a gente fala, Jesus, abracadabra, aí Jesus vai lá e faz o que a gente quer. Esse Jesus domesticado, esse Jesus que a gente bota no bolso, no santinho, esse Jesus que a gente quer controlar com alguma mágica evangélica, com algum jargão evangélico, esse Jesus não vale a pena ser adorado, esse Jesus não vale a pena ser encontrado. Se o seu Jesus, ele é um Jesus diminuta, eu quero dizer para você, eu sou ateu desse seu Jesus. Nesta igreja nós somos ateus desse Jesus. Porque o Jesus que andou na terra, que performou os sinais que performou, ele demonstrou ser grande, glorioso, tremendo. Por isso, refletir, conversar
e investigar os milagres que ele fez significa uma jornada para investigar e conhecer o caráter grandioso do Jesus e da sua igreja. Por isso, aperte os cintos. Por isso, eu tenho certeza que nós vamos ser grandemente provocados. Nós vamos ser grandemente tratados em nossa fé, na medida em que nós conhecemos quem é Jesus, através da obra que ele fez, através dos sinais que ele performou, através daquilo que ele fez enquanto andava entre nós. Hoje quero lhes falar sobre o primeiro milagre que o Senhor Jesus Cristo fez nessa passagem que acabamos de ler. O primeiro milagre que Jesus fez aconteceu ali num casamento em Caná da Galileia. Esse primeiro milagre foi um milagre que inaugurou o ministério público do Senhor Jesus Cristo. Até então, o Senhor Jesus Cristo ainda não tinha surgido ali na Palestina, ali na região da Galileia ou na região da Judéia, como um grande mestre, como um rabino, como alguém que estava trazendo uma nova mensagem, a mensagem do reino de Deus. Jesus tinha mais ou menos 30 anos de idade, e então ele começa e inaugura a sua jornada ministerial performando este milagre. Queria chamar a sua atenção para o versículo 1, que ele diz assim: no terceiro dia. É interessante que a obra do Senhor Jesus Cristo começa num terceiro dia e termina num terceiro dia. E João ele faz questão de desenhar este movimento de início e fim. No terceiro dia, porque o Senhor Jesus Cristo, se você voltar no contexto, você vai ver que 2 dias tinham se passado nessa missão em que o Senhor Jesus Cristo começou a chamar os seus discípulos, começou a convocar os seus discípulos. E nesse processo de convocação dos seus discípulos, nesse terceiro dia, Jesus foi convidado para participar de um casamento. Em Caná da Galileia, uma cidade pequenininha, que ficava ali na região norte da Palestina, próximo ao lago, ao mar de Tiberíades, ou lago de Genezaré, seja como você quiser chamar, ou o mar da Galileia. O Senhor Jesus Cristo, então, ele é chamado e ele vai para essa região, vai para essa cidade, uma pequenina cidade, e participa de um casamento. E aqui, meus irmãos, nós temos uma coisa que é extremamente importante, porque Jesus ele não começa o seu ministério no templo em Jerusalém. Jesus ele não começa o seu ministério se autoproclamando um grande profeta. Jesus não começa o seu ministério na grandeza daqueles homens que se propuseram proclamar o evangelho de maneira profética, como Deus levantou no passado. Jesus começa o seu ministério da maneira mais discreta e ordinária possível, participando de um casamento. Participando de um casamento. E tudo indica, meus irmãos, que este casamento era um casamento que provavelmente era de alguém que estava ligado em termos de laços familiares com Jesus ou com alguém ali dos seus discípulos. Porque note, o versículo 1 e o versículo 2, eles montam a cena para nós. E eles dizem assim: a mãe de Jesus estava lá, e não somente a mãe de Jesus, mas os discípulos que o Senhor Jesus Cristo já tinha chamado até aquele momento, também tinham sido convidados. Então, visto que esta é uma cidade pequenininha, sabe aquele tipo de cidade que todo mundo conhece todo mundo? Eu cresci numa cidade assim. Passei a minha infância em Boa Vista, em Roraima. Uma cidade pequena. Então, todo mundo conhece todo mundo sabe quem é todo mundo. E aí, então, é uma cidade pequena, está lá presente a mãe de Jesus, Maria, e estão lá presentes e convidados os próprios discípulos que Jesus já tinha chamado até então. É um ambiente comum, é um ambiente corriqueiro, é um ambiente da ordinariedade do dia a dia, meus irmãos. Não tem nada mais ordinário na nossa vida do que participar de uma cerimônia de Aqui na nossa igreja, como somos uma igreja muito jovem, então toda hora tem gente que chega para mim e fala assim: pastor, faz o meu casamento. E aí eu falo: tá bom, eu faço. E é muito interessante, né, a cultura dos casamentos evangélicos hoje em dia, né? Porque o pessoal me chama muito para fazer casamento porque
eu já não tenho mais paciência para aqueles casamentos muito longos, né? Então eu vou lá, eu dou uma palavrinha de 20 minutos, resolvo o que eu tenho para resolver em 40 e vou embora. E é muito interessante, porque eu faço tudo muito rápido, todo mundo quer que eu vá lá fazer o casamento, todo mundo aqui na igreja. Ô, pastor, faz o meu casamento, faz o meu casamento, faz o meu casamento, faz o meu casamento. Aí como eu já não tenho paciência para aquela eterna procissão, né? Processual aí entra o pai, aí entra a mãe, aí entra a florista, aí entra esse, aí entra aquele. Hoje já está entrando até o cachorro hoje em dia, gente. Já está entrando até o Golden. Outro dia fiz um casamento que entrou o Golden para levar as alianças. E aí entra. E aí eu já não tenho mais muita paciência, eu dou aquela palavrinha rapidinho, faço os votos, resolvo o que eu tenho que resolver como pastor, dou a bênção e vou embora. E é muito engraçado, porque o pessoal me convida para fazer a cerimônia. Porque quando eu estou lá com a Isabela e começo a meio que demorar para sair da festa, o pessoal já fica assim, e aí, que hora que o pastor vai embora? Porque a gente quer tocar o piseiro aqui, quer tocar a Anitta, tocar os funk pagão aqui, e o pastor na festa, a gente tem que esperar o pastor sair, né? E aí o pessoal já bota comida na mesa do pastor, dizendo assim, pastor, não, pastor, veja bem, estamos querendo servir você primeiro, é nada, que eles querem que eu coma e já vá embora. Por quê? Porque o DJ quer apertar lá a playlist dos proibidões. Não tem nada mais ordinário do que participar de uma festa de casamento. Não tem nada mais comum e corriqueiro do que ir lá, meu primo casou, meu tio casou, minha irmã casou, meu irmão casou. Nada mais cotidiano, nada mais corriqueiro. O que eu estou querendo dizer para vocês, meus irmãos, é que o Senhor Jesus Cristo, Ele está quebrando uma visão que nós alimentamos hoje em dia de que para Jesus se manifestar e entrar na nossa vida, precisa acontecer alguma coisa extraordinária. A gente tem que estar na igreja, porque lá na igreja Jesus aparece. Não, Jesus ele quer nos encontrar na ordinariedade da vida, na ordinariedade da festa de casamento, na ordinariedade do metrô da segunda-feira, na ordinariedade das coisas simples da vida. E a gente tem essa percepção de que tem coisas santas e tem coisas profanas. Tem pessoas santas e pessoas profanas. Tem música santa e música profana. Tem igreja santa e igreja profana. E aí a gente vive esse mundo de uma dicotomia burra e a gente acha que Deus não tem mais nada a ver com aquilo que é de mais ordinário da nossa vida. Quando os nossos encontros mais profundos com Jesus, eles precisam acontecer nesses lugares, no carro, no trânsito. Precisamos nos permitir ser encontrados por Jesus na ordinariedade da vida, ao redor da mesa. Precisamos nos permitir ser encontrados por Jesus nas coisas da vida. Porque a gente acha que Jesus está aqui nesse lugar. Já teve gente que chegou para mim e falou, pastor, essas cortinas bonitas que a sua igreja tem, eu acho que o templo lá do passado, sabe, o véu devia ser mais ou menos assim. E a gente vive essas coisas, né? A gente vive esse ambiente, essa ideia de que eu não encontro Jesus no busão, de que eu não encontro Jesus na caminhada do parque, de que eu não posso encontrar Jesus nas coisas pequenas da vida. Jesus, ele inicia o seu ministério numa cidadezinha pequenininha, numa festa de casamento, para dizer para mim e para você que ele quer nos encontrar, não necessariamente nesses ajuntamentos, cheio de gente, onde a gente vive os cacuetes. Aqui dentro não tem vida espiritual, tem cacuete evangélico, né? A gente fala a paz do Senhor, irmão. Tem sotaque, né? A gente faz os cacuetes. Não é aqui que Jesus quer nos encontrar. Jesus quer te encontrar e me encontrar lá fora. Quando a gente abre o nosso e-mail corporativo na segunda-feira e tem 50 demandas para aquele dia, é nessa hora que Jesus quer encontrar a gente. É nessa hora que a gente é visitado por Jesus, porque somos visitados e encontramos um Jesus extraordinário na caminhada da ordinariedade da vida. Agora,
O texto ele fala para nós uma coisa muito, muito interessante. Ele diz para nós que a Maria, ela veio trazer um reporte. A mãe de Jesus veio trazer um reporte, virou para Jesus e falou assim: tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhes disse: eles não têm mais vinho. E essa, meus irmãos, é uma expressão extremamente interessante na sua forma original. Quando o texto bíblico ele traduz dizendo, tendo acabado o vinho, o texto bíblico está usando uma expressão grega aqui que ela é super marota, super interessante. Porque ela dá origem como raiz de uma palavra a dois grandes grupos de significado. E essa expressão, de fato, ela pode comunicar essa ideia de carência, de necessidade, de falta. Faltou vinho, acabou o vinho. Ela pode comunicar essa ideia de pobreza, ela pode comunicar essa ideia de deficiência, ela pode comunicar essa ideia de várias coisas nesse campo semântico. Mas existe um outro campo semântico que é muito interessante, dessa mesma palavrinha, dessa mesma raiz que aparece aqui, que, por exemplo, nós tiramos dessa palavra a palavra histeria. Em outras palavras, o que eu estou querendo propor para você é que Jesus, ele nos visita na nossa ordinariedade, nas coisas pequenas da vida, na festa do casamento, mas ele nos visita no ambiente do caos, da histeria, da falta, da deficiência. Jesus, ele é mais brilhante aos nossos olhos quando a gente é capaz de reconhecer o caos da nossa vida. A graça de Jesus, ela é mais preciosa quando somos capazes de reconhecer a podridão do nosso coração. A beleza de Jesus é mais brilhante quando ele adentra um ambiente escuro, caótico da nossa vida, do nosso casamento, da nossa carreira, das nossas relações. E Jesus, ele entra no ambiente do caos, ele entra no ambiente da histeria, ele entra no ambiente da deficiência, ele entra no ambiente da falta, ele entra no ambiente e aparece no ambiente do caos. Porque, meus irmãos, como a gente vai ver daqui a pouco, acabou o vinho numa festa de 7 dias, acabou a festa. Os casamentos na antiguidade, eles duravam pelo menos 7 dias, pelo menos uma semana. E ao que tudo indica, nós estamos aqui nos primeiros dias de festa. E já acabou o vinho. E eu não sei se você já percebeu que quando a nossa vida, a gente chega nesse ambiente do caos, quando a gente chega nesse ambiente da histeria, quando a gente chega nesse ambiente da deficiência, quando a gente chega nesse ambiente da carência e da falta, a gente faz tudo menos buscar o Senhor Jesus. Porque a gente fica com aquela sensação que a falsa religiosidade nos dá, que assim, já que está tudo de cabeça para baixo, Deus não é digno de vir entrar na minha casa. Já que meu casamento está essa porcaria que ele está, então eu vou atrás de tudo, vou atrás de terapeuta familiar, eu vou atrás disso, daquilo outro, faço e corro, e de novo, essas coisas elas são importantes às vezes. Mas a gente faz tudo, menos permitir que Jesus entre e adentre os caos da nossa vida, as nossas histerias, as nossas reações violentas em relação ao caos que está ao nosso redor. Uma das experiências mais marcantes que eu vi do ministério pastoral do meu pai foi quando ele teve que dar a notícia para uma irmã da nossa igreja. Eu era criança nessa época, não devia ter mais do que uns 10 anos de idade. E eu lembro que nessa coisa de, sabe quando o pai sai de casa e você fala assim, pai, posso ir com você? Sabe, criança que faz isso com o pai? Pai, posso ir junto? Pai, posso ir junto? Mãe, posso ir junto? E aí então eu fui testemunha de uma noite em que meu pai teve que dar a notícia para uma irmã da igreja que sua filha tinha falecido num capotamento em Curitiba. Tinha morrido carbonizada.
E aí você nessa hora descobre o que é esse negócio da reação violenta da alma, que os psicanalistas, que os psicólogos, em relação, que falam tanto, né, em relação ao caos que está ao nosso redor, as nossas carências e deficiências. Eu lembro daquela irmã berrando, gritando, verbalizando com a alma a sua dor, o seu caos. Sua filha, uma menina linda, universitária, em Curitiba, saiu com os amigos, 5 amigos. Vamos sair à noite, no sábado à noite. Um pneu do carro estourou, não sobrou ninguém. Aí quando a vida aparece desse jeito pra gente, quando acaba o vinho da festa, a gente corre atrás de todos os recursos que eventualmente a gente tem, menos buscar o Senhor Jesus. Porque, meus irmãos, eu não sei se você já leu esse texto dessa maneira, mas note, nesse texto está todo mundo se debatendo aqui. A Maria está querendo atropelar um processo. Jesus até vira para ela e fala assim: Maria, eu entendi que o vinho acabou, mas o que eu tenho a ver com isso? E muitas vezes a gente lê essa passagem, especialmente do versículo 4, quando o Senhor Jesus Cristo diz assim: o que nós temos em comum, mulher? Ainda não é chegada a minha hora. A gente acha que o Senhor Jesus Cristo está sendo rude com a sua própria mãe. Não. Chamar uma mulher de mulher no primeiro século, como Jesus faz aqui, é mais ou menos como chamar uma irmã, uma mulher de senhora, hoje em dia. Então Jesus ele só está perguntando: peraí, eu entendi o caos, eu entendi a coisa toda, mas deixa eu te falar, eu acho que não necessariamente eu tenho algo a ver com isso. Só que Maria está certa em ter uma expectativa de ver o seu filho agindo nessa situação caótica. Embora ela esteja se debatendo, embora ela aparentemente esteja atropelando a hora, Jesus está dizendo: não está na minha hora ainda. Os serviçais estão meio assim: e agora? Acabou o vinho. Está todo mundo se debatendo no meio do caos. Jesus está no pleno controle da situação. E na hora que a gente se debate em histeria diante da vida, a gente se esquece que Jesus está no pleno controle da situação. A gente se esquece que a gente tem um Jesus que domina o caos. A gente se esquece que a gente tem um Senhor que, embora esteja todo mundo debatendo, sabendo, e agora? Quem poderá nos defender? Jesus está no pleno controle da situação. Ele é capaz de dizer: calma, fica tranquila. Agora, meus irmãos, o que é muito, muito interessante, nesse texto, acredite, não são as falas de Jesus, mas é a fala de Maria. Maria, ela dá a receita deste caminho ou desta rota de entrada de Jesus na nossa vida. Ela vira para os serviçais e diz no versículo 5: façam tudo o que ele mandar. Porque, ok, pastor, eu entendi, eu preciso deixar Jesus entrar nos meus caos. Em vez de me recolher no meu caos e ficar com vergonha do meu casamento desarrumado, ficar com vergonha da minha família desarrumada, ficar com vergonha da minha vida desarrumada, eu entendi que eu preciso deixar Jesus entrar. A pergunta que se levanta é: como Jesus entra na minha vida? Por meio da obediência. Façam tudo que ele mandar. A porta de entrada de Jesus nos nossos caos particulares é o caminho da obediência. Pode estar de cabeça para baixo, mas sabe como é que Jesus vai adentrar aquela situação? Através da nossa obediência. Jesus, ele adentra a nossa vida caótica quando a gente escolhe, no meio do caos, ser obediente a Ele. Quando a gente escolhe, no meio do caos, levar a sério a sua palavra. Quando a gente escolhe, no meio do caos, pagar o ônus da obediência. Porque
A obediência sempre tem um custo, meus irmãos. A obediência sempre tem um ônus. Pagar o imposto quando ninguém quer pagar, dar a nota quando ninguém quer dar, fazer aquilo que é certo quando ninguém quer fazer, tratar a minha mulher de uma maneira que Deus espera que eu trate quando eu não estou nem um pouco afim, tratar os meus filhos de maneira íntegra quando eu não estou nem um pouco afim, andar a linha da obediência e o caminho da obediência quando está tudo de cabeça para baixo é o grande desafio. Mas é justamente a obediência que é a porta de entrada de Cristo nos nossos ambientes caóticos. Façam tudo que Ele mandar. Só que é duro, né? Não falei isso para o pessoal da noite, vou falar isso para você. Depois, pessoal da manhã, vou falar isso para você agora à noite. Comecei a ter uns probleminhas de saúde. Aí fui no médico. E aí, na hora que aperta aquele probleminha de saúde, aqui e ali, você já fica, Senhor, puxa, como é que é? Aí pede oração dos irmãos. Eu tive a cara de pau de chegar no meu pequeno grupo e falar assim, irmãos, orem por mim, minha situação de saúde, etc e tal. Aí fui no médico, aí os irmãos, pastor, é claro, vamos orar por você, pela sua saúde, etc. E a gente fica, né? Ai, Senhor, misericórdia, Senhor. Aí fui no médico, e o médico virou boca de Deus para mim, porque ele virou para mim e falou assim, seu Isaac, você quer ver sua filha crescer? Eu falei, pois não, senhor, esse é o plano. Aí ele falou, então, está na hora de mudar hábitos alimentares, está na hora de perder peso, está na hora de levar a sério a sua condição física. Eu já ouvi isso de uns 10 médicos. Só que a obediência é difícil, né? Porque a tua esposa vai lá e faz no final do dia um bolo de cenoura com cobertura de Nutella, que não é nem mais chocolate, já é Nutella, né? Aí é duro obedecer. É duro andar na linha. É duro aceitar a obediência como o mecanismo de porta de entrada, de transformação de Deus na nossa vida. E aí a gente fica se perguntando, por que Deus não me visitou ainda no meu caos? Por que Deus ainda não veio tratar o meu casamento? Por que Deus ainda não veio cuidar da minha carreira? Por que Deus ainda não veio tratar a minha vida? Por quê? Porque falta obediência. Porque a gente ouve, façam tudo o que Ele mandar, mas quando a gente sai por esta porta, a gente faz exatamente o oposto. Tudo o que Ele não quer que façamos. E aí não experimentamos a presença transformadora de Cristo quando o vinho falta. E a gente fica se perguntando, por que Jesus ainda não transformou a água em vinho? Por que ainda não aconteceu o milagre? Por que essas coisas que eu gostaria tanto que Deus colocasse a sua mão, ainda não experimentaram o toque de Deus? Porque eu ainda não fiz tudo que Ele mandou. A porta de entrada da operação transformadora de Cristo na nossa vida é a obediência, não despreze isso. Teu casamento está um caos, a tua vontade é dar um chute no teu marido ou na tua esposa. Vai no caminho da obediência. Eu garanto para você, ali começa o processo da transformação. As tuas relações familiares estão quebradas e caóticas. Começa o caminho da obediência. Sabe aquele negócio de pedir perdão e conceder perdão? A tua carreira está um caos. Começa no caminho da obediência. E eu garanto para você que logo menos você vai ver o poder transformador e a operação poderosa do Senhor Jesus Cristo. Por isso, eu vim dizer para você, é na ordinariedade da obediência que Jesus começa a operar milagres. É na ordinariedade das coisas pequenas que Jesus começa a operar milagres. Mas não somente na ordinariedade da obediência, Jesus, Ele propõe um processo para esses serviçais. Porque o texto diz para nós que ali perto, versículo 6, havia 6 potes de pedra do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. E cada pote cabia entre 80 e 120 litros. E aí então o Senhor Jesus Cristo manda encher esses potes, esses jarros cerimoniais de água. Nós estamos falando de
cerca de 700 litros de água para serem enchidos nesse pote. Isso não aconteceu em 5 minutos, gente. É isso que eu estou querendo dizer para vocês. Os serviçais tiveram um trabalho de encher o negócio. Eles tiveram um trabalho de fazer a coisa encher. Eles aceitaram o processo do trabalho no meio da operação do milagre do Senhor Jesus Cristo. E de novo, nessa vida da instantaneidade, a gente não aceita os processos do trato de Deus na nossa vida. A gente não aceita aquele tempo que Deus colocou na nossa vida, porque de novo, a gente fica orando por 6 números. A gente fica orando por ação instantânea. O nosso pai, a nossa mãe ficou doente, alguma coisa caótica aconteceu, acabou o vinho. A gente acha que Jesus vai fazer assim, ó, abracadabra. Não, tem que encher 700 litros de água nos potes. Fui fazer uma viagem missionária quando eu era seminarista, lá em Xangri-Lá, no Paraná. Uma região litorânea, uma cidade pequenininha. E aí estávamos lá fazendo um impacto missionário. E encontramos um missionário lá que chegou para os seminaristas, tudo seminarista grande, assim, gordo igual eu. Aí falou assim, os meninos fortes estão aí. É o seguinte, tem uma irmã aqui que acabou de se converter da nossa igreja, que precisa encher a sua caixa d'água, porque nesse lugar onde nós estávamos não tinha encanamento, não tinha saneamento básico, não tinham essas coisas. 12 meninos no baldinho encher 2.000 litros de caixa d'água. Isso não aconteceu de uma hora para outra, foram 2 horas de trabalho. 2 horas de trabalho. 2 horas de processo. Quais são os processos que Deus já te colocou? E você fica reclamando, Senhor, e esse processo, não tenho paciência para o processo, não aceito. Mas, meus irmãos, é justamente na caminhada do processo que a gente vira gente, que a gente vira crente, que a gente aprende a dependência, que a gente aprende a obediência, que a gente começa a frutificar. É justamente na caminhada do processo que a gente começa a experimentar a operação transformadora de Deus. O milagre não é só transformar água em vinho, o milagre é um processo que Jesus está colocando naquela família, naquele casamento. Imagina o tempo que esse pessoal está esperando. Eita, acabou o vinho. Aí está lá o pai da noiva, está lá a mãe da noiva fazendo contas. Como é que a gente vai comprar mais vinho e não sei o quê? Tá aquele desespero. Jesus, calma, tem um processo. Jesus podia fazer assim? Vinho para todo mundo? Não, podia. Mas tem um processo. Há um processo que a gente despreza na nossa vida. E aí quando as coisas começam a ficar um pouquinho mais morosas, né? Quando as coisas começam a ficar um pouquinho mais exigentes, aí a gente, não, obrigado, eu passo. A gente prefere o caminho do atalho da desobediência. A gente prefere o caminho do atalho da vida conveniente. A gente prefere o caminho da resposta fácil. A gente prefere o caminho de que, faça você mesmo. A gente prefere o caminho desse cristianismo instantâneo que a gente vive hoje e despreza os processos de Deus na nossa vida. Quando eu era seminarista, eu trabalhei por 2 anos com um pastor que absolutamente não me aturava, não gostava de mim. É verdade que é muito fácil não gostar de mim, eu reconheço isso. Mas esse pastor, ele não gostava de mim numa escala exponencial. E como pastor, ele tem um pouquinho de soberania sobre a jornada de vocação do seminarista. Esse pastor fez questão de fazer tudo um pouquinho mais difícil na minha vida. Então, eu cheguei na igreja dele, ele me aceitou por força da obrigação na igreja dele. E aí, então, ele fazia o seguinte, ele falava, é o seguinte, eu quero que você chegue aqui na igreja às 7 da manhã no domingo e você saia sempre depois do culto da noite. E você vai chegar aqui às 7 da manhã, você vai arrumar as coisas que precisam ser arrumadas, etc. Às 9 da manhã, você vai dar a escola bíblica dominical para um grupo de pessoas semi-analfabetas, que quase não conseguiam ler. Eu tinha que ensinar doutrina cristã para esses irmãos. Teologia sistemática, tinha que ensinar para essa turma.
Aí eu dava aula na escola bíblica dominical, às 10 da manhã tinha o culto, ficava no culto, o culto ia mais ou menos até por volta do meio-dia, o pessoal ficava lá conversando, ali por volta de 1 hora, quase 1 hora da tarde, todo mundo já tinha ido embora, o pastor fazia questão de mandar fechar toda a igreja e me deixava na rua. E falava, espera aí, 5 horas o zelador volta para abrir a igreja para o culto da noite. Aí eu sentava na frente do portão da igreja, abria um livro e ficava lendo da 1 da tarde às 5. A bolsa que o pastor me dava para custear o meu trem da igreja para casa, de casa para a igreja, sobrava o equivalente para comprar 2 coxinhas de almoço. Então, o zelador vinha, fechava a igreja toda, não deixava nem ficar dentro da igreja. Falava, não, você vai para fora. Aí eu ficava na rua, aí o zelador falava, fechava a igreja, se certificava que estava tudo fechado, falava, ó, bom domingo, irmão. Bem. Aí eu ia no botequinho que tinha na esquina da igreja, comprava 2 coxinhas, que era o meu almoço. E eu falava até para o dono do boteco, falava, se um dia tu aumentar 50 centavos do valor da coxinha, eu não vou conseguir mais nem comer a coxinha aqui, que eu não tenho mais dinheiro para isso. Senão eu não pego o trem para ir para casa. Aí comia 2 coxinhas. Sentava no portão da igreja, fazendo chuva, fazendo sol, fazendo lua, o que tivesse que acontecer. Abria os meus livrinhos e começava a ler. E ficava lendo por 4 horas. Dava 5 horas da tarde, o zelador chegava na porta da igreja, abria o portão da igreja e falava, pode entrar aí, garoto. Aí eu entrava, ia no banheiro da igreja, lavava o rosto. Tomar banho era luxo. Lavava o rosto. Aí às 5 da tarde, das 5 às 6, eu dava de novo um outro discipulado para um grupo. Sabe aquele grupo que ninguém quer na igreja? Era esse, o grupo do discipulado que ninguém quer. Aí eu dava das 5 às 6 da tarde. 6 da tarde era o culto, eu ficava no culto até às 8 da noite, terminava às 8 da noite, o pastor virava para mim e falava assim, muito obrigado, Deus abençoe você. Aí eu voltava para casa, no trem, falando, Senhor, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Sabe quando você não se vê sem propósito na jornada? Se vê sem razão na caminhada? Era eu, no 3º ano do seminário. E aí eu falava, eu vou largar tudo. Por quê? 2 anos. 104 domingos. Todo domingo era a mesma história. Hoje, eu sou grato a Deus por ter passado isso. Porque me tornei o pastor que me tornei. Porque experimentei essa experiência. Porque um dia aceitei o processo da caminhada de Deus na minha vida. Aí Deus coloca a gente num processo e a gente não aceita mais. Tem que encher 720 litros de água nos potes. É por meio da diligência. Em outras palavras, eu quero chocar vocês e dizer para vocês que milagres somos nós que fazemos. Nessa confiança de Deus, a gente vai lá e enche. E fala, não é que eu vou fazer, mas eu sei que isso daqui Deus está fazendo para alguma coisa. Eu não consigo enxergar por que eu tenho que ir. Eu fico imaginando o serviçal. Está numa festa de casamento. E o serviçal, alguém chega para o serviçal e fala assim, ô serviçal, começa a encher aí os potes. Mas para quê? Não vai ter nenhuma cerimônia religiosa. Eram vasos que só eram usados para a purificação, a preparação dos judeus, quando eles iam tomar os seus banhos, para participar do culto. Eles estão no meio de uma festa de casamento. Absolutamente não tem razão para encher esses potes. Absolutamente não faz sentido mexer com isso agora. Aí vem o dono da festa e fala, enche aí, porque Jesus mandou. Aí lá vai ele, de canequinha. Encher 720. Aceite, meu irmão e minha irmã, os processos de Deus na tua vida. Porque é justamente nesses processos que Deus vai começar a operar milagres. A gente fica esperando que o anjo venha, visite a gente na nossa casa, né? Bate a porta, tom, 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 né? No nosso apartamento, sei lá, a gente acha que é o anjo que vai entrar. Tem gente que acorda de manhã e fala, bom dia, Espírito Santo. Porque fica esperando coisas extraordinárias. Quando os milagres de Jesus estão sendo operados na nossa vida no meio da ordinariedade dos processos. Só que como a gente não aceita processo, a gente não gosta de amadurecer, a gente não gosta de virar gente, a gente não gosta de virar crente. Aí a gente só vem para a igreja para dizer aleluia e glória a Deus, os cacuetes evangélicos, porque a gente sai por essa porta. A gente vive como se Jesus ele não tivesse poder nenhum para fazer nada.
Por isso que o nosso Jesus é pequenininho e domesticado. Em último lugar, o texto fala para nós que este casamento, ele chegou numa situação bastante complicada. Porque o Senhor Jesus Cristo, ele manda o pessoal encher os potes de água, mas note que tem um encarregado na festa. Por quê? Porque na cultura judaica, uma festa de casamento, como eu acabei de falar para vocês, durava 7 dias. E nessa duração de 7 dias, essa festa de casamento era absoluta e inteira responsabilidade do noivo de prover para a festa. A ponto de que se acontecesse alguma coisa nessa festa, a família da noiva podia eventualmente colocar em xeque o noivo e sua capacidade de prover para a sua nova família. Se esse cara não dá conta de pagar o vinho da festa, como é que ele vai dar conta de sustentar a minha filha? Se esse cara não dá conta de sustentar uma festa, como é que esse cara vai dar conta de uma família? Se esse cara ele não dá conta de uma reunião, de se organizar em planejamento para dar uma festa, como é que ele vai criar filho? Como é que ele vai cuidar de esposa? Como é que ele vai governar uma casa? Há um noivo discreto e imperfeito nesse texto. Há um noivo que a gente nem sabe o nome dele, que está desesperado, em que a situação está gritando a sua incompetência como noivo. A situação está gritando a sua incapacidade de ser noivo. A situação está gritando a sua incapacidade de se casar. E meus irmãos, aqui está o aspecto ofensivo do evangelho que ninguém quer mais ouvir. Porque o evangelho é boa notícia, mas antes de ser uma boa notícia, ele grita para a gente a nossa incapacidade. Ele grita para a gente a nossa insuficiência. Ele grita para a gente a nossa incapacidade. E existe um noivo aqui nesse texto, em crise, porque a situação está dizendo a todos da cidade: este noivo, ele não vai dar conta de cuidar da família dele. Aí é justamente nessa hora que entra um noivo perfeito. É justamente nessa hora que entra o noivo perfeito. É justamente nesta hora, quando a gente reconhece a nossa incapacidade de lidar com esses ambientes histéricos e caóticos que aparecem na nossa vida, é que surge o noivo perfeito e fala: não, eu sou o noivo perfeito e eu vou garantir que não tenha mais falta de vinho. Eu sou o noivo perfeito e eu vou garantir que este casamento continue andando. Eu sou o noivo perfeito e eu vou fazer com que essas coisas, elas estejam no seu devido lugar. Jesus, ele surge nessa festa como um noivo perfeito. Sim, tem um noivo imperfeito e discreto, que sou eu e você. Somos noivos e noivas imperfeitos. As situações caóticas que nós vivemos, elas gritam a nossa fraqueza, elas gritam a nossa incapacidade, elas deixam muito evidentes o fato de que a gente não dá conta de viver de uma maneira sábia, que a gente não dá conta de fazer as coisas acontecerem como a gente gostaria que elas acontecessem. Aí é nessa hora que entra um noivo perfeito. E note, Jesus está dando uma mensagem muito, muito clara. Porque ele manda encher os talhos da purificação. Ele não manda encher jarro de bebida. Ele manda encher os talhos da purificação. E ele diz: encham os talhos da purificação. Ele está dizendo: quem purifica vocês? Sou eu. No livro de João, vinho é metáfora do sangue do Senhor Jesus. Nos evangelhos, o Senhor Jesus Cristo toma um cálice de vinho e fala: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Eu sou o noivo perfeito, porque o noivo perfeito, ele dá o seu sangue para garantir que a sua noiva nunca tenha nenhum tipo de necessidade. Eu sou o noivo perfeito, que garante que a sua noiva
não vai ter uma festa furada, não vai ter uma festa quebrada, não vai ter uma festa que vai acabar no meio. Porque Jesus, Ele assume a responsabilidade. Ele fala, deixa comigo. Ele se apresenta como um noivo perfeito na festa. E Ele já está apontando para aquilo que Ele vai fazer como noivo perfeito lá na cruz. Porque a cruz é a noite de núpcias de Cristo e a sua igreja. Porque lá na cruz o Senhor Jesus Cristo diz assim, toma o meu corpo. Aquilo que a gente vai fazer daqui a pouco. Jesus na cruz, Ele falou, tomem o meu corpo. É aquilo que o marido fala à sua esposa na noite de núpcias. É aquilo que a esposa fala ao seu marido na noite de núpcias. Toma o meu corpo. Aqui está o meu corpo sendo entregue a você. Aquilo que o Senhor Jesus Cristo está fazendo, lá no início do seu ministério, já está apontando para aquilo que Ele vai fazer lá no final do seu ministério. O cálice que Ele levanta nessa festa de aniversário, o vinho que Ele providencia nessa festa de aniversário, já está apontando para aquele sangue que vai ser derramado, para aquele corpo que vai ser partido, para aquele corpo que vai ser entregue por amor da noiva. Eu vim aqui essa noite dizer, há um noivo perfeito que nos acolhe nas nossas imperfeições. Há um Jesus grande que nos encontra na nossa histeria. Há um Jesus completo que nos visita na nossa incapacidade de produzir festa. Há um Jesus pleno que nos encontra quando está tudo de cabeça para baixo. Porque Ele está dizendo, não depende de você, depende de mim. O nosso desafio então é aceitar a provisão graciosa do noivo. O nosso desafio, então, é se permitir ser encontrado pelo noivo. Por isso, depois que os discípulos viram essas coisas, o versículo 11 encerra dizendo, este sinal milagroso, em Caná da Galileia, foi o primeiro que Jesus realizou. E olha o comentário de João, ele diz assim, revelou assim a sua glória. E os seus discípulos creram nele. Revelou assim a sua glória. E os seus discípulos creram nele. Jesus, Ele faz milagres para que a gente possa ver o quão grande e quão glorioso Ele é. Para que a gente possa ver Ele como um noivo perfeito. Que é Ele que resolve as nossas incapacidades. É Ele que dá conta das nossas fraquezas. É Ele que nos visita quando o vinho acaba. É Ele que nos visita e completa a obra que a gente não dá conta de fazer. Acredite, é Ele que faz aquilo que a gente não consegue. O noivo perfeito garante. Por isso, essa noite, eu vim pregar para você um sermão simples, batido e fácil. Um sermão sobre Jesus. Aquele que a quem nós precisamos desesperadamente. Porque se a gente não se encontra com Ele, a gente continua no ambiente da histeria. A gente continua no ambiente do caos, da carência, da falta de vinho, sem saber administrar a vida. Porque precisamos do nosso noivo perfeito para vir dizer, fica tranquilo, eu que resolvo. Fica tranquilo, eu dou conta. Fica tranquilo, eu providencio aquilo que você precisa. Aí Ele faz isso. E a gente encontra um Jesus bem grande e glorioso. Os discípulos que viram essas coisas, viram a sua glória. Milagre não é sobre andar caçando milagre, caçar curandeiro, caçar gente que, faz coisas extraordinárias. Milagre é sobre ver um Jesus glorioso nos nossos ambientes ordinários. Por isso, essa noite, eu vim lhes dizer, encontre-se com Jesus. Ele é perfeito, Ele é suficiente. E enquanto Ele não for tudo aquilo que a gente precisa, a gente sempre vai viver nesse lugar chamado histeria, nesse lugar chamado de deficiência, nesse lugar chamado fraqueza. Porque Ele é a nossa força, Ele é o nosso noivo perfeito, é Ele que nos entrega
de maneira plena a festa do casamento. Por isso, é sobre Jesus, aquele que nos garante. Abaixe sua cabeça e vamos orar. Deus bendito, obrigado. Obrigado por Jesus. Obrigado porque Tu és bom. Obrigado porque Ele nos visita nas nossas fraquezas, carências, nas nossas incapacidades. Obrigado porque Ele nos encontra na ordinariedade da vida. Pai, como a gente é dado a coisas mirabolantes, a sacrifícios extraordinários, a movimentos da extraordinariedade. Quando o Senhor quer nos visitar no silêncio do nosso quarto, na refeição com os nossos familiares, quando o Senhor quer encontrar a gente naquele ambiente da singeleza da vida. Pai, vem nos visitar na singeleza da vida. Vem nos encontrar quando a gente menos espera. E Pai, nesse ambiente do caos, da histeria, nesse ambiente da falta, faz com que o Teu Filho brilhe de maneira perfeita e plena, sendo Ele o noivo perfeito. Nos dá condições de aceitar o caminho da obediência, nos dá condições de aceitar o caminho da jornada, da diligência, do processo que Tu tens para nós na nossa vida. Pai, como a gente não gosta de processo, como a gente não gosta de jornada a longo prazo, como a gente quer tudo na hora, como a nossa espiritualidade é da instantaneidade. Nos arrependemos hoje e queremos uma caminhada de longo prazo. Queremos um processo de fato transformador. Cansamos de um evangelho que nos promete coisas imediatas. Cansamos de um evangelho que nos dá somente aquilo que a gente quer ouvir. E vem nos encontrar na nossa fraqueza e incapacidade. Somos noivos e noivas imperfeitos, que precisam desesperadamente de Jesus, o noivo perfeito, que multiplica, que garante, que resguarda, que protege, que cura, que transforma, e que transforma água em vinho. Nós somos gratos por Ele. No nome de Jesus nós oramos. Amém.